Imagine acordar em uma cidade onde o silêncio é tão profundo que parece errado. Nenhum grito, nenhuma carroça, nenhum sino. Apenas o vento, batendo em portas que nunca mais seriam abertas. Não houve guerra, não houve incêndio, não houve terremoto. Mesmo assim, em poucos anos, metade da Europa desapareceu. Antes de ver a morte, as pessoas sentiam o cheiro dela. Relatos da época descrevem um ar pesado, adocicado, vindo do mar. Um aviso invisível de que algo não humano havia chegado. Tudo começava com um arrepio que não passava. Depois vinha a febre. Em seguida, manchas escuras surgiam nas axilas e na virilha. Quem conhecia os sinais, sabia. Não era doença, era sentença. Hoje, no Ponto Nemo, você vai entrar no evento mais devastador já registrado na história da humanidade. Uma força invisível que em apenas 5 anos matou dezenas de milhões de pessoas e mudou para sempre o rumo da civilização. Mas como um mundo próspero, confiante e conectado caiu tão rápido? E por que, paradoxalmente, dessa tragédia nasceu o mundo moderno? Diferente do que os filmes mostram, o século XIV não era atrasado. Era o auge da Europa medieval. As colheitas iam bem. A população crescia sem parar. Cidades como Veneza, Gênova e Paris eram máquinas de riqueza. Pela primeira vez, o mundo estava realmente conectado. A Rota da Seda ligava a China ao coração da Europa. Seda, especiarias, ouro, tudo circulava. Havia uma sensação perigosa no ar, invencibilidade. Catedrais tocavam o céu, bancos modernos surgiam em Florença. A fome parecia coisa do passado. Ninguém olhava para o chão, onde o verdadeiro inimigo se preparava. A peste não nasceu na Europa. Ela dormia havia séculos nas estepes da Ásia Central, vivendo em equilíbrio com colônias de roedores. Até que o clima mudou. Secas, invernos extremos e desastres naturais forçaram esses animais a migrar. E com eles vieram as pulgas. A bactéria Yersinia pestis fez o salto de espécie em silêncio, sem explosões, sem sinais. Ela viajou escondida em tecidos, grãos e carroças. Avançou cidade por cidade no Oriente, apagando comunidades inteiras. Os rumores chegaram primeiro. Mercadores falavam de cidades vazias, de morte súbita, de lugares onde ninguém sobrevivia. A Europa ouviu e ignorou. O monstro já estava à porta. O ponto de ruptura tem nome: Cafa, na Crimeia. Em 1346, essa cidade rica foi cercada pelo exército da Horda Dourada. Mas algo inesperado aconteceu. Os próprios soldados mongóis começaram a morrer, rápido. Diante da derrota, o general tomou uma decisão que mudaria a história. Os corpos infectados foram lançados para dentro da cidade usando catapultas. Não foi um bombardeio de pedras, foi de carne. O primeiro ataque biológico documentado. O pânico foi imediato. Mercadores genoveses fugiram em navios, sem saber que estavam levando a morte nos porões. Relatos do Mediterrâneo falam de cenas perturbadoras. Embarcações à deriva, carregadas de ouro e seda, mas com toda a tripulação morta. Quando esses navios chegaram a Messina, na Sicília, já era tarde. Os ratos desceram pelas cordas, as pulgas pularam, e a peste negra desembarcou oficialmente na Europa. De lá, ela explodiu. Gênova, Veneza, Marsella, Florença. Cidades inteiras adoeceram ao mesmo tempo. Foi nesse caos que surgiu uma das imagens mais assustadoras da história. Médicos vestidos de preto, cobertos de couro, com máscaras de bico de pássaro. Para o povo, aquilo não era esperança, era aviso. O bico era um filtro primitivo, cheio de ervas, ópio e especiarias. Acreditava-se que o mau cheiro causava a doença. Eles carregavam varas de madeira, examinavam os doentes à distância, não tocavam na pele, era medicina praticada com medo. O ouro perdeu valor. Não havia padeiros vivos para fazer pão. As ruas ficaram vazias. Carroças recolhiam corpos enquanto condutores gritavam: "Tragam seus mortos!" Não havia caixões. Valas comuns se tornaram parte da paisagem. Pais abandonavam filhos, amigos trancavam portas. A compaixão morreu antes do corpo. Sem respostas, o povo buscou o céu.
Procissões de autoflagelação se espalharam, mas as aglomerações só aceleraram a peste pneumônica, transmitida pelo ar. O medo virou ódio. Comunidades judaicas foram acusadas falsamente. Massacres aconteceram em várias cidades. O pânico revelou o pior da humanidade. Nem reis escaparam, nem o Papa, que viveu cercado por fogueiras acreditando purificar o ar, sem saber que afastava pulgas. A peste chegou até os confins do mundo conhecido: Noruega, Escandinávia, Groenlândia. Vilarejos desapareceram, casas ficaram com a mesa posta e todos mortos. Sem humanos, a natureza avançou. Lobos entraram nas cidades, plantações apodreceram. Para o homem medieval, aquilo não era doença, era o apocalipse. Entre 1347 e 1351, até 200 milhões de pessoas morreram. Então, algo inesperado aconteceu. A peste perdeu força. Os sobreviventes emergiram em um mundo diferente. Havia mais comida, mais terra, mais oportunidades. O sistema feudal quebrou. Os trabalhadores passaram a exigir salários. Mulheres assumiram negócios. A arte mudou. A medicina mudou. A ciência nasceu da dúvida. Autópsias começaram. A observação substituiu a astrologia e uma ideia simples salvou vidas: quarentena. O tempo virou arma contra a morte. Estudos modernos indicam que a peste moldou nosso sistema imunológico. Somos descendentes dos resistentes. A peste negra não foi apenas destruição, foi transformação. Ela nos lembra de algo desconfortável. Um mundo conectado é poderoso, mas também frágil. Ao olhar para 1347, não vemos só o passado, vemos um espelho. E a pergunta final é inevitável: se pudéssemos reconstruir qualquer outro momento perdido da história, qual você escolheria? Comenta aí. Se inscreve no Ponto Negro, porque aqui a gente não foge do passado, a gente encara. Até o próximo mistério.